evento e tinha muita gente. E eu olhei quantas pessoas, e eu disse: Senhor, eu não dou conta de contar. A mim são incontáveis. Baixei a minha cabeça e comecei a pensar na grandeza de Deus. Como Deus conhece não só cada pessoa, mas conhece a vida e os atos de cada pessoa. E eu olhando para aquela multidão e pensando: Senhor, Tu sabes da vida de cada um de nós. Quantas tristezas, quantas angústias, quantos erros, quantos pecados, quantas ações cometidas ao longo da história. E Tu sabes de tudo. Quando o presbítero irmão Gilmar estava falando e mencionando acerca de 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra, aí a conta ficou mais difícil para mim ainda. Deus conhece cada habitante que pisa os pés a esta terra. Digo mais, Deus conhece todos os seres humanos que habitam e que já habitaram esta terra. Deus conhece ainda antes da formação, Ele conhece tudo. Deus conhece o oculto e o escondido, o secreto, o segredo dos homens. Deus conhece todas as coisas. Daí o Senhor me traz nesta noite para te lembrar de que Ele conhece a sua vida. Ele sabe a sua história. Ele sabe o que você está passando. Quantos choros, quantas madrugadas, quantos problemas que você tem lidado nesses últimos dias. Ele sabe de tudo. São problemas que você esconde da sociedade, que você não quer que o seu amigo venha a conhecimento dele. Há problemas que você esconde dos irmãos, porque você não quer que ninguém saiba o que você está passando. Mas Deus sabe de tudo. O livro de Apocalipse diz que Ele tem os olhos como chama de fogo, e está no meio dos 7 castiçais. Aquele que tem os olhos como chama de fogo está aqui nesta noite. Ele conhece a sua história. Ele sabe quando esta semana você orou e disse: Senhor, eu vou parar, eu vou desistir, não compensa lutar. Ele estava lá quando você pensou isso. Quando você disse: Senhor, eu não aguento mais, parece que não compensa lutar, eu vou parar e vou entregar tudo. Ele estava lá, te observando. E você diz assim: parece que ninguém se lembra de mim, parece que Deus não olha para mim, estou esquecido nessa terra. Deixa eu te lembrar, o Senhor estava lá, te observando. Acontece que você não está vendo Deus cuidar de você. É por isso que eu pedi que você repetisse após mim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o Senhor cuidando de mim. O exército da Síria cerca Israel em uma grande emboscada. O profeta Eliseu, em comunhão com Deus, em oração. Geazi começa a correr de um lado para o outro e entra em desespero e entra em pânico. Geazi começa a fazer uma aferição, medir o exército da Síria, e o exército de Israel diz: não, nós vamos ser consumidos. Ele olha para o tamanho do exército da Síria e olha para o tamanho do exército de Israel e diz: não, nós vamos ser consumidos. Parece que eu vejo o profeta Eliseu dos mais tranquilos, adorando e dizendo: para que entre o Rei Jesus, Rei da glória.
Eu abro meu coração, eu abro meu coração. E Geazi falou assim: mas que negócio é esse? Eliseu cantando, quando na verdade deveria estar preocupado, porque muitos são os soldados da Síria. A Bíblia diz, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão convosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entendes esta passagem que nós temos lido nesta noite? Senão eu vou lhe ajudar. Eliseu diz a Geazi: qual é a tua preocupação, Geazi? Senhor, tu não está vendo que muitos são os do exército da Síria? E Eliseu diz: não, acontece que você está equivocado. Você está confiando em algo que está na terra. Você está fazendo uma comparação de matéria física com matéria física. Não dá certo. Acione dentro de você o seu homem espiritual para que você, não, já que você não dá conta, eu vou fazer uma oração por você. E Eliseu ora e diz: Senhor, abra os olhos deste moço. E quando os olhos dele é aberto, ele contempla carros, cavalos e carros de fogo que estava em volta do monte. Se não, leiamos: peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Você pode dar um glória? Tiago diz no capítulo 4: de onde vêm as nossas guerras, as nossas aflições? Muitas delas são criadas por nós mesmos, por complexo psicológico, por palavras que ouvimos e desanimamos nesta caminhada. Queremos resolver as coisas desta terra usando as armas desta terra e esquecemos que existe um Deus que peleja por nós. Eu vou repetir de novo. Esquecemos que existe um Deus que peleja por nós. E ele disse: não tema, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta tinha convicção plena. A visão espiritual de Eliseu estava aguçada para ver Deus movendo os céus para o abençoar. Trago a você uma notícia nesta noite animadora. Deus move os céus para nos abençoar. Deus move os céus para nos abençoar. Ei, crente, você ainda não entendeu? Deus move os céus para nos abençoar. Abra os olhos nesta noite e contemple Deus cuidando de você. O apóstolo Paulo diz que fomos formados de duas naturezas. No ato da criação, quando Deus cria o homem do pó da terra, ali está o homem natural, feito da matéria física. E a ciência diz que todos os elementos que existem na terra existem no nosso corpo, como ferro, bronco, zinco, e aí por diante. Porque fomos formados do pó da terra. Ali recebemos a natureza, recebemos
o homem natural. Quando eu digo homem, eu digo mulher também, como criação e humanidade. Mas quando ele sopra nas narinas do homem, ali ele dá o homem espiritual. Que criatura é esta tão diferente das demais, que habita este planeta Terra, que possui duas naturezas, uma carnal, natural, e uma espiritual. Deus te cria tanto para viver nesta terra, como para viver nos céus. Aleluia. Mas existe várias passagens bíblicas, a qual o Senhor nos adverte de que a carne não prevaleça o espírito. O nosso espírito tem que ser mais forte, não pode prevalecer. Orai sem cessar, vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O crente tem que entender essa verdade. O seu espiritual tem que estar acima do seu eu, da sua carne, da sua matéria humana, para que você contemple as bênçãos de Deus que é dispensada sobre cada servo que habita esta terra. Porque senão você vai lutar com ferramentas desta terra e não vai chegar a lugar nenhum. Você vai trabalhar a vida toda e não vai entender o processo maravilhoso que Deus tem reservado para mim e para você. No mundo espiritual, só se luta e combate com armas espirituais. Com armas espirituais, você pode vencer. E quando você enche o seu coração de razões e preceitos, você deixa de ver Deus cuidando de você. Quando você tenta explicar as coisas pela lógica e não pela fé, você não consegue contemplar Deus cuidando de você. Geazi está com medo do exército da Síria, mas Eliseu está confortável, porque ele tem a certeza que os carros e cavalos de fogo, são maiores e estão à sua volta para os proteger e os defender. Você precisa contemplar Deus cuidando de você. Abra os teus olhos espirituais nesta noite e veja. Veja o quanto Deus tem cuidado de você. O quanto Deus tem provido para você. O quanto Deus tem te livrado. Quantos acidentes que Deus já te livrou. Acidentes que você nem percebeu, nem viu. Mas ali estava o exército dos céus, o exército a comando de Deus, te guardando, te cercando e te protegendo. Porque Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Não estamos por aí a este mundo como baratas tontas. Num ditado popular, nós temos um Pai e Ele cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Segundo grande problema é que nós confiamos no que o homem pode nos oferecer. Preferimos confiar nos homens do que confiar em Deus. Colocamos toda a nossa expectativa no homem. Quer ver? Quando você está indo para o médico, muitas das vezes você fala: não, se não for o doutor fulano de tal, eu não vou. Se não for o doutor fulano, eu não vou. E se ele não tivesse vivo, o que você ia fazer? Quando na verdade deveríamos dizer assim: Senhor, eu estou indo, mas quem cuida de mim é o Senhor. O Senhor abençoa a medicina, o Senhor toma a mão dos médicos. Eu estou indo confiando no Senhor. Estou indo, mas eu tenho certeza que voltarei, porque o Senhor cuida de mim.
O salmista tinha essa certeza no Salmo 23, quando ele diz: ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque lá está o Senhor. O Senhor está comigo. O seu braço forte para me guardar, para me livrar, para me defender. O homem tinha para José uma carruagem de compra e venda de escravo. Para José, os homens tinham uma carruagem para o vender como escravo. Mas Deus tinha para ele uma posição de governador no Egito. Não é José do Egito, é José no Egito, é bem diferente. Para José, os homens tinham uma carruagem de escravo. Mas para José, Deus tinha uma posição de governador. O que Deus tem para você é maior, meu irmão. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você é maior, meu irmão. Levanta a sua mão e o ato profético diz: Senhor, o que o Senhor tem para mim é maior do que o homem pode me oferecer. Aleluia! Você sonha pequeno demais, crente. Você sonha pequeno demais, crente. Tira os olhos da carruagem e começa a olhar para a posição que Deus tem reservado para você. Entenda que o que Deus tem para mim e para você é maior do que os nossos pensamentos. Entenda que os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Entenda que o que Deus tem reservado para você é maior do que os homens possam te oferecer. É lamentável que ainda no capítulo 3, ali a raça humana representada na pessoa de Eva prefere escolher o que Satanás tinha para oferecer a ela. E ela, por um leve espaço de tempo e fatal, escolhe desobedecer a Deus e seguir as orientações do adversário. Essa mesma proposta que Satanás fez para Eva no jardim, ela foi feita para Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus. Só que com Jesus foi diferente. Quando ele chega e faz as suas propostas, diz assim: toda a glória deste mundo eu te darei. Jesus com a palavra diz: só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, aleluia, só Ele. Satanás quebrou a cara, Jesus não caiu na cilada de Satanás. Para Moisés, os homens tinham apenas um cesto feito de junco. Mas Deus, para Moisés, tinha um palácio e uma princesa para lhe acolher. Viu que maravilha? O homem pode te oferecer muito pouco, e o que te oferece nessa terra se passa. O que Deus tem para te oferecer é a eternidade, é duradouro. Lá o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Não. Quando oferecem para Moisés um cesto feito de junco, Deus diz: Moisés, o que eu tenho para você é maior. Eu já preparei uma princesa para te acolher e te levar para o palácio. E a mãe de Moisés, pressionada pelo decreto de Faraó, coloca ele num cesto, diz: meu filho, é tudo que eu tenho para te oferecer. Aí Deus diz: pode deixar que eu vou cuidar dele. Agora para frente comigo.
Quando termina os limites do homem, começa o milagre de Deus. Quando termina os recursos do homem, começa o milagre de Deus. Quando a medicina te desengana, começa o milagre. Quando a porta de emprego está fechada e não abre, começa o milagre de Deus. Quando a angústia pega o seu coração e ninguém serve para te alentar, os pés dele servem para te consolar. Chorar, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. O que Deus tem para te oferecer, meu irmão, é bem maior. Você fica olhando e diz: Senhor, eu quero pregar bonito. Aí Deus diz: eu tenho mais do que isso, eu quero te usar com força, com poder e autoridade. Eu não quero que você prega bonito ou canta bonito, eu quero que você cante e prega cheio da graça, da unção. O que Deus tem para nós é maior. Senhor, mas eu quero. O que Deus tem reservado para nós é bem maior. Para o paralítico na Porta Formosa, ele queria apenas uma esmola. Está lá com a cumbuca. Todo dia, a porta chamada Formosa, querendo receber esmola. Mas na hora da oração vai entrando dois homens cheios. Pensa em cheio, viu? Cheio da graça, da unção. E eles estão a caminho da Porta Formosa na hora da oração. E quando ele olha para aquele paralítico, ele estende a cumbuca para receber a esmola. Isso aqui é profético, que você vai receber para a glória do nome do Senhor. Esses dois homens olham, e a Bíblia diz que Pedro diz assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deus tem mais do que uma esmola para nos oferecer. Deus tem um milagre para fazer em nós. Eu vou repetir para que você seja abençoado. Deus tem mais do que uma esmola para te dar. Ele tem um milagre para fazer na sua vida. O que o homem pode te oferecer é esmola, mas o que o Senhor pode te oferecer é duradouro e eterno. Você vai ler o texto e você vai ver que o paralítico continua sentado. Do jeito que estava, ficou. Ele estava tão acostumado a receber a esmola que ele fica paralisado. O texto diz que os apóstolos tomam pela mão e o levantam. Olha. E tomando-o pela mão, o levantou. E a Bíblia diz que ele foi curado. Irmão, o paralítico foi curado. Irmão, o paralítico, na mente dele, ele queria uma esmola, mas Deus fez um milagre para ele. O Senhor diz: não, a partir de hoje você não vai pedir esmola, não. A partir de hoje você vai andar com as próprias pernas, e você vai ver a minha glória. Caminho para a conclusão. Escute. Contemplamos uma geração mendiga na presença do Senhor. Uma geração que fica pedindo esmola. E o Senhor não quer uma geração que peça esmola. Deus quer a geração do milagre, a geração da autoridade, a geração que entende os propósitos de Deus. Não uma geração que fica mendigando, uma geração que tem abundância. Na época de Pedro, na época de Paulo, na época do pastor fulano, naquela época, Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. A mesma glória que foi manifestada há 100 anos atrás, na vida da primeira mulher, chamada Celina de Albuquerque, é a mesma glória que está aqui nesta noite. Se você quiser, você recebe.
Só não recebe quem não quer, 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 só não recebe quem não quer. Se você quiser, recebe. É a mesma glória que pegou a irmã Nazaré, é a mesma glória que envolveu a irmã Celina de Albuquerque, é a mesma glória, o mesmo Espírito. Abra os seus olhos nesta noite para você ver Deus cuidando de você. Você é incapaz de cuidar de você mesmo. Não, se não fosse os meus estudos, os meus diplomas, isso serve para muito pouco. Isso foi o homem que te deu. O que Deus tem para você é maior. Eu não sei nem o que eu faço se eu perder este emprego. Deus é maior. É maior. É maior. Ele tem algo maior para você. Você precisa sair nesta noite entendendo que os projetos de Deus são maiores do que os seus. Você precisa sair daqui nesta noite entendendo que você precisa abrir os seus olhos para você ver os céus sendo abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa. E muitas das vezes as coisas não acontecem porque nós falamos, tudo falado e nada resolvido. Mas quando nós abrimos os olhos para contemplar, como os olhos de Geazi foi aberto para ver os cavalos e os carros de fogo. Ô irmão, olha que coisa linda. Para você que está passando um momento difícil, abra os seus olhos espiritual para você contemplar o céu sendo aberto e o Senhor manifestando as forças celestiais para te abençoar. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Para Jesus, os homens tinham uma coroa de espinho e o colocaram na sua cabeça. A história diz que esta coroa era feita de espinhos africanos que mediam até 7 centímetros. Espinhos com capacidade de furar um crânio humano. Para Jesus, os homens tinham uma coroa de espinho. Mas para Jesus, o Pai tinha uma palavra: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Para Jesus, os homens tinham um patíbulo da cruz, a parte horizontal da cruz, que pesava aproximadamente 50 quilos. Para Jesus, os homens tinham um chicote, chamado azorraque, pedaço de madeira, fitas de couro, e na ponta ferro e chumbo, ou ossos de carneiro. Faziam cortes tão profundos que a história diz, historiadores dizem que poderiam até mostrar órgãos internos, como o basto, por exemplo, fígado e assim por diante. Agora imagine Jesus com a sua carne toda dilacerada, com uma coroa de espinho, com o patíbulo da cruz aos ombros e descendo a via dolorosa. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Imagine Jesus descendo as ruas de Jerusalém, ruas estreitas, apertadas de pedras, carregando o patíbulo da cruz, uma coroa de espinho na cabeça, todo machucado. E ele começa a descer as ruas. Os cortes eram tão profundos que ele não suporta, ele não consegue levar o patíbulo da cruz. Aparece um homem chamado
Simão Cirineu. É Deus dizendo ao seu filho: os homens para ti têm um patíbulo da cruz, mas eu tenho um Cirineu para te ajudar. Deixa eu falar o que o Espírito Santo colocou em meu coração. Sabe por que você está desanimado? Porque você ouviu uma palavra que te desmotivou. Você ouviu uma crítica que te desmotivou. Você está tão ferido que você parou na caminhada. Hoje, Deus levanta um Cirineu para te ajudar. Deus levanta homens e mulheres que representa Cirineu para te ajudar. Os homens têm palavras de negação para você, para fazer você parar. Mas Deus tem um Cirineu para te ajudar. Simão Cirineu, para te ajudar. Deus levanta homens desta terra para te ajudar. E ele continua na via dolorosa, todo sangrando. E ele é colocado na cruz. Está ali Jesus recebendo dos homens uma cruz. E o Pai está a contemplar o seu filho. Aleluia. Começa uma sequência de golpe. Ele é pregado com cravos. A história diz que esses cravos, eles mediam até 15 centímetros. Há uma revistinha aí que eu vi isso muito na adolescência, que mostra Jesus sendo pendurado assim, numa estaca. Nada disso, ele foi pendurado numa cruz, porque a cruz é um formato humano. É a terra que liga o céu, é o céu que se liga na terra. Esses cravos cravaram Jesus naquela cruz. O homem ainda tinha vinagre, porque ele teve sede. Imagina, Jesus tendo sede e os homens dão a ele vinagre. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Confia em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra, o Senhor dos exércitos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, Salmo 125, que não se abala, mas permanece para sempre. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Confia no Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. A nossa força vem do Senhor. Quando Jesus tem sede, os homens dão a ele vinagre. Está chegando a hora. Jesus sendo crucificado, ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que ele expirou e morreu. A Bíblia diz que ele morreu. Está escrito em Filipenses 2:5, morte de cruz. A Bíblia diz que ele não houve nele, não houve por usurpação ser semelhante a ele. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo qual Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar, aos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. O que Deus tem para te oferecer é mais do que o homem possa te proporcionar. Fica de pé.
De onde vêm as nossas lutas, as nossas guerras, senão de nós mesmos? As nossas pelejas, as nossas agrúrias, coisas que nós mesmos procuramos com as nossas mãos. O Senhor tem algo glorioso para cada um de nós. E eu quero tanto que você sente esta glória nesta noite, esta presença maravilhosa. O Vanderlei vai cantar um hino, e nós vamos agradecer a Deus por Deus dar a nós esta oportunidade. Tira os seus olhos das coisas dessa terra, meu irmão, senão você vai continuar sendo frustrado. Começa a olhar para o teu milagre. Começa a olhar para o Senhor Jesus. Começa a olhar para o Senhor nesta noite. Aleluia. Começa a olhar para os céus nesta noite. Começa a ver os carros e cavalos de fogo que fora designado por Deus para te cercar. Tu estás guardado pelo Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o servem e o temem. O Senhor te abençoa, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. O Senhor firma os teus passos nesta terra. O Senhor te renova nesta noite. O Senhor te cura nesta noite. Esta enfermidade não pode tirar de você a alegria de servir a Deus. Esta aflição não pode tirar de você o direito de adorar a Deus. Esta escassez não pode tirar de você o direito de você servir e adorar a Deus. Aleluia. Esta crise que você está passando não pode tirar de você o dom que Deus te deu. Se é profetizar, profetiza. Se é cantar, canta. Se é pregar, prega. Se é visitar, visita. Se é dar glória nesta casa, enche esse ambiente de glória. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Que Deus tem para você é maior do que você possa imaginar. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Se eu fosse você, eu levantava a sua cabeça nesta noite e dizia: vai ficando por aí, luta, que eu vou adorar o nome do Senhor nesta noite. Que esta segunda-feira que se aproxima começa uma semana de vitória. Ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra mim. Começa dizendo assim: esta semana vai ser diferente. Esta semana eu vou ser guiado pelos olhos espirituais, vendo as coisas acontecerem. Impressionante, infinito e ousado amor